queridos, vamos para nesse momento, vamos para a reflexão, ok? Abram sua Bíblia em Marcos, capítulo 10 e o versículo 46. Estaremos lendo a palavra de Deus. Ok? Diz assim o texto. Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando o ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. E ele está o chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero é ver. Mestre, eu quero é ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Entendeu aí? Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus. O que queres que eu te faça? Mestre, eu quero é enxergar. Bartimeu, um cego que queria enxergar, ok? É o tema do nosso estudo hoje. Amém, irmãos? Vamos continuar. Deixa eu ajeitar aqui. Pois bem, nós iremos trazer algumas verdades descritas nesse texto. Bartimeu, um cego que queria enxergar. Ao estudar esse texto, ficamos admirados, abismados com as muitas verdades aqui reveladas. Dentro desse pequeno trecho de poucos versículos, existem verdades eternas. Verdades eternas. E só aqueles que andam por fé e não por vista poderão enxergá-las. Fiquei admirado com as muitas verdades explícitas reveladas nesse texto. Ora, eu nunca imaginei que um homem cego, sentado à beira do caminho, a mendigar, pudesse ter uma fé tão imensa e tão intensa que, por meio dela, ele conseguisse mudar, dar a volta na sua vida. Eu fiquei abismado de um homem cego, mendigo, mas tinha uma fé tão intensa, eita glória, tinha uma fé tão intensa que esta fé o levou a mudar
totalmente o conceito de vida que ele tinha. Entendeu isso aí? Entendeu isso aí? A fé que ele tinha abriu-lhes as oportunidades. Um homem mendigo, um homem à beira do caminho. Então, a fé, ela é um veículo que nos conduz à cura. Repita aí para os irmãos. Diga aí para os irmãos. A fé, repita isso aí para a tua mente gravar. A fé é um veículo que te conduz à cura. Olhe para o seu irmão que está sentado ao teu lado e diga assim: olha, filho, filha, a fé é um veículo que nos conduz à cura, ok? Então a fé é um veículo que nos conduz à cura. E aquele homem, mendigo, então a fé não está ligada à questão social. A fé pode estar no coração da mais simples pessoa. Então, eu quero dizer aqui que a fé é este veículo. Existem cegos que não querem enxergar, pastor? Ô meu pastor, gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Existem cegos que não querem enxergar? Claro que sim. Existem sim. As pessoas que estão acostumadas com a vida que levam, uma vida de beira de caminho, são cegos que não querem enxergar. Umas pessoas que vivem uma vida de miséria, uma vida de beira de caminho, e não querem sair daquela situação, e não querem mudar de vida, e não querem aproveitar o melhor de Deus. Essas pessoas são cegas. As pessoas que não têm uma visão futurística, uma visão futura, de lá na frente poder ser alguém, lá na frente poder enxergar algo maior. Uma pessoa que não entende que Jesus é o melhor de Deus, que para nossas vidas, que Jesus é o melhor de Deus para mim. Uma pessoa, vou repetir com calma, uma pessoa que não entende que Jesus é o melhor de Deus, essa pessoa é um cego que não quer enxergar. Pastor, existem cegos que não querem enxergar? Existe sim. São cegos que não querem enxergar. Uma pessoa que não vê que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só existe verdades, só existe vida. Eu vou repetir agora com força. Só existe vida em Cristo. Eu vou repetir novamente que está gostoso. Uma pessoa que não enxerga isso, que não enxerga que só existe vida em Cristo, é uma pessoa que não quer enxergar. Amém, irmão? Ok? Então, a fé, ela nos conduz, é um veículo que nos conduz à cura. Eu vou repetir. A fé é um veículo que nos conduz à cura. Eu quero trazer, em primeiro lugar, algumas informações inerentes ao texto. Quais são as informações que o texto me traz, ok? Eu quero ensinar primeiro isso. Quais são as informações que o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 46, nos traz? As informações inerentes do texto. A primeira informação que o texto me traz, o texto nos informa a chegada de uma comissão em Jericó. Logo no versículo 46, a gente vai perceber com muita contundência que em Jericó está chegando uma comissão. Porque o versículo 46, se você estiver com sua Bíblia na mão, você pode nos acompanhar. O versículo 46 de Marcos 10 está escrito o seguinte: então chegaram a Jericó.
quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade. Então, uma comissão estava chegando em Jericó. Mas não era qualquer comissão. Era uma comissão formada por Jesus, os discípulos e uma grande multidão, nos diz o texto. O texto vai dizer que essa comissão que estava chegando em Jericó, Jericó é aquela cidade que lá as muralhas de Jericó caíram, né? Então, Jesus está chegando em Jericó em uma comissão, em uma caravana de discípulos e de uma grande multidão. Essa é a primeira informação que o texto nos dá no versículo 46. A gente vai trabalhar um pouco esse versículo 46 para depois continuarmos. Então, abra sua Bíblia, vamos ver Bíblia. Eu vou ficar um pouquinho aqui e extrair as informações que estão nesse versículo 46. E a primeira informação que eu extraí deste versículo é que Jesus está vindo em comissão para Jericó. Ele não está vindo só, está vindo com os discípulos e uma grande multidão o acompanha. A segunda informação do texto é que o texto ele vai detalhar, vai trazer detalhes sobre a vida de Bartimeu. Você já observou isso no texto? No versículo 46, que o texto vai nos trazer detalhes da vida de Bartimeu. Por que isso? Porque o texto vai nos trazer esses detalhes. Vamos lá. O versículo 46 vai dizer assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Veja quantas informações nós temos aqui a respeito deste homem. Está cheia de informações. A primeira informação que temos nesse texto é que Bartimeu tinha o pai, e o pai dele se chamava Timeu. Timeu era o nome do pai de Bartimeu. A segunda informação que o texto vai nos revelar é o nome do cego, né? Bartimeu. Porque existem lugares nas escrituras que os personagens não recebem ou não é lhe dado os nomes. Mas aqui o texto faz questão de nos apresentar que este homem se chama Bartimeu e que seu pai se chama Timeu. A terceira informação que o texto vai nos revelar é sua condição física. Qual é a condição deste homem? O texto nos diz que a condição física dele era a condição de cego. Ele, filho de Timeu, por nome Bartimeu, ele era cego. Não sabemos se era cego de nascença, provavelmente não era. Porque quando nós vemos na Bíblia, quando alguém era cego de nascença, isso era citado no texto. Então, se o texto não cita, então provavelmente ele não era um cego, ele já tinha visto antes. Porque quando ele diz eu quero ver, isso reflete que ele já tinha enxergado antes. Mas imagina alguém que enxergava antes e depois perder a visão. Isso é apenas um conceito meu. Acredito que Bartimeu, ele enxergava antes, mas tudo bem. A terceira informação que o texto nos revela são as condições físicas. E a quarta informação, está tudo, irmão, dentro do versículo 46. A quarta informação que o texto nos revela é a sua condição social. O texto vai nos mostrar as condições físicas e agora vai nos mostrar as condições sociais. E quais eram as condições sociais daquele cego? Mendigo. A condição social, a sua vivência na sociedade. Eita, Jesus!
Oh, glória! As suas vivências, veja como é importante. A sua vivência era uma vivência de mendigo. As pessoas conheciam como Bartimeu, filho de Timeu, o cego e mendigo. Entendeu aí? Então era assim que ele era conhecido. Alguém poderia perguntar, você viu aquele homem sentado na beira do caminho? O outro ia responder, sim, não é Bartimeu, filho de Timeu, que é cego e mendigo? Essa era as condições sociais daquele homem. Jesus, irmão, Jesus se importa. Jesus, ele ama pessoas. Jesus se importa até com os mendigos. Jesus se importa com pessoas com níveis sociais altos, semelhante ao Nicodemos, né? E também Jesus se importa com pessoas com níveis sociais baixos. Jesus se importa com os mendigos, Jesus se importa com os pecadores, Jesus se interessa pelos pecadores, Jesus se importa com as viúvas, Jesus também se importa com os órfãos. Jesus, ele, para operar, para mostrar o seu milagre, ele não olha para que tipo de sociedade ele está vindo. As pessoas olham o status social. As pessoas, para abençoar alguém, para receber alguém bem, com muita fartura, as pessoas, ela olha o status daquela pessoa. Se for uma pessoa de nível social elevado, é tratado de um jeito. Mas imagine agora, eu quero chamar vocês, eu quero convidar vocês a estar lá junto e ver as condições sociais daquele homem. Uma condição de mendigo, uma condição de cego, de vidente, né? Aquela pessoa que está lá numa condição social terrível, mas Jesus se importa. Eu não sei se tu mora em casa alugada, se tu tem tua própria casa, se está desempregado, se está empregado, se está chorando, se está alegre. Eu não sei quais são as tuas condições sociais desse momento, mas uma coisa é certa, Jesus se importa com você. Oh, aleluia, glória. Talvez você diga assim, eu estou aqui, ninguém se importa comigo. Olha minhas condições é uma condição de beira de caminho, mas deixa eu te declarar uma verdade, deixa eu liberar sobre a tua vida uma verdade. Já vai, Jesus se importa com você, Jesus se importa com você, Jesus se importa com você. Aleluia. Estamos falando das informações que o texto nos dá, minuciosamente, essas informações sobre Bartimeu, por que, pastor, essas informações são importantes? Por que, pastor, eu tenho que pegar essas informações? Porque eu vou precisar delas lá na frente, entendeu? É por isso que vocês têm que aprender a pegar essas informações, guardar, porque lá na frente, quando a gente continuar aqui o estudo, a gente vai precisar dessas informações, tá certo? Então, a quinta informação que o texto nos revela sobre Zaqueu é a postura. Falou a questão social, agora a postura, a sociedade lhe impondo uma postura, a sociedade lhe colocando numa posição. E o texto vai dizer, ele estava assentado à beira do caminho. Sua postura, sentado à beira do caminho. Uma postura humilhante, uma postura de mendigo, uma postura que ninguém queria estar naquela posição, uma posição que ninguém gostaria de estar, mas a sociedade, está certo? Presbiterosias que está aí conosco. Às vezes, presbiterosias, a sociedade empurra o homem a uma condição de beira de caminho. Às vezes, os políticos, às vezes, as políticas públicas, às vezes, oh aleluia, as condições sociais liberadas no nosso país
pelo nosso governo, às vezes as condições, às vezes o diabo também, a influência de Satanás na miséria do homem, empurra o homem para a beira de caminho, empurra o homem para uma favela, empurra. Não é que Deus não ama quem mora em favela, não é as condições sociais que eles estão. Na favela existem pessoas de fé, como eu falei no início da pregação. Quem imaginava que naquele homem, numa condição social dessa forma, tivesse fé, e esta fé pudesse mudar a sua história lá na frente. Então a condição social era essa, a postura que a sociedade lhe impunha, era a postura de sentado à beira do caminho. Entendeu aí? Glória! Era a sua postura. Agora já pegamos todas as informações inerentes a Bartimeu, informações inerentes à comissão que se aproximava. Vamos agora para a segunda etapa do nosso estudo. E qual é a segunda etapa? Nós iremos agora estudar as verdades do texto. Primeiro nós estudamos as informações do texto. Agora nós iremos estudar as verdades do texto, ok? Vou repetir, para que os irmãos me acompanhem. Primeiro nós estudamos as informações do texto. Agora iremos estudar as verdades contidas no texto de Marcos, capítulo 10 e versículo 46. E quais são essas verdades, pastor? Ainda estou no versículo 46, não saí ainda. A primeira verdade é: nem sempre o milagre está na entrada. Eu vou repetir com calma. Nem sempre o milagre está na entrada. Às vezes, ele está na saída. Veja o texto. Presta atenção no texto. No versículo 46. Então, chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estava saindo da cidade, quando Jesus estava saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Você pode ver aqui no versículo 46 que Jesus, ele chegou em Jericó, na entrada de Jericó, não é? Não aconteceu nada. Alguns textos dizem que alguns cegos foram curados na entrada, mas vamos lá aqui. Então, o milagre vai acontecer aonde? Na saída. E estava saindo da cidade. Então, primeira verdade que eu aprendi aqui é que nem sempre o milagre está na entrada. Às vezes, o milagre está na saída. Por isso, eu oriento, quando voltarmos a cultuar, que assistam o culto até o fim. Assista o culto do início ao fim. Se for para assistir o culto, assista o culto até o fim. Por quê, pastor? Porque nem sempre o milagre está na entrada. Às vezes o milagre está na saída. Porque nós não sabemos se o milagre vai ser no início do culto, na entrada, assim que chegamos do culto, ou se o milagre vai ser na saída do culto. Então termine, assista o culto. Nós vimos pessoas, quando a igreja estava ativa, pegar a Bíblia, quando dava 9 horas da noite, pegava a Bíblia para casa, não esperava nem dar 9h05, ia embora. E às vezes essas pessoas deixam de ser abençoadas, porque nem sempre o milagre está na entrada. Às vezes, o milagre está na saída. Diz o texto, estavam saindo da cidade. Não tem pessoas que não esperam terminar o culto, não é isso? Tem pessoas que não esperam terminar o culto. Mas se o milagre não aconteceu na entrada, porventura o milagre vai acontecer na saída, até na bênção, até no amém da bênção apostólica,
pode acontecer o milagre. Então a primeira verdade que eu aprendo, nem sempre o milagre está na entrada, no começo. Às vezes o milagre está na saída. Ok? É a primeira verdade que eu aprendo nesse texto. A segunda verdade que eu aprendo aqui, irmãos, é que para ser curado, eu não preciso ver Jesus. Ouvir sobre ele já é o bastante. Segunda coisa que eu aprendo aqui, as verdades reveladas no texto. A primeira verdade que eu aprendi, que nem sempre o milagre está na entrada, às vezes o milagre está na saída. A segunda verdade, que nem sempre nós precisamos ver Jesus. Ouvir sobre ele já é o suficiente. Amém? Para ser curado, nem sempre eu não preciso ver Jesus. Eu não preciso ver Jesus para ser curado. Ouvir sobre Jesus é o bastante. Vocês não entenderam isso aí. Isso aí é uma coisa muito gostosa. Veja, para ser curado, vou repetir com calma, porque às vezes a gente quer empolgar e aumentar a voz. Para ser curado, eu não preciso ver Jesus. Ouvir sobre ele é o bastante. Quando o texto, veja o versículo 47, Marcos 10, 47. Quando ouviu, ele não viu Jesus, porque não podia enxergar, era cego. Mas quando ouviu que era Jesus de Nazaré, quando ele ouviu, não viu. Para ser curado, eu não preciso ver Jesus. Para ser curado, eu só preciso ouvir falar ao seu respeito. Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. É muito lindo isso aí. O texto é muito lindo. O texto está dizendo, olha, o cego não viu. Para ser curado não é preciso você ver Jesus. Ah, eu quero ver Jesus. Para ser curado você não precisa ver Jesus. Ouvir falar dele é o bastante para você. Eita, quem está entendendo aí? Está entendendo, Rafael? Está entendendo aí, meu filho? Para ser curado não é preciso eu ver Jesus. Para ser curado é preciso apenas eu ouvir Jesus, falar de Jesus. Então, quando ele ouviu, ele começou a gritar. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 10, versículo 1, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, eu não preciso, eu quero ver Jesus, eu quero enxergar Jesus. Sim, iremos ver Jesus, iremos contemplar sua face, mas nesta noite, já vai, viu? Já vai. Glória! Nesta noite, para o pastor Nivanildo ser curado, para meus irmãos que estão doentes, que estão me assistindo, para ser curado, eles não precisam ver Jesus. Ouvir sobre Jesus já é o bastante, o bastante para ser curado. Está descendo a unção de Deus agora. Está descendo uma unção de cura agora sobre a nossa vida. Porque eu não preciso ver Jesus para ser curado. Ouvir alguém falar, ouvir a Bíblia falar a esse respeito, a Jesus de Nazaré, ao Deus que nós amamos, ao Jesus ressuscitado, ao Jesus dos crentes, é o bastante. E ouvindo ele, que era Jesus, o texto não diz, e vendo ele, o texto diz assim, ele viu, mas ele viu pela fé, ele viu com os ouvidos, aleluia, e ele começou a gritar, Jesus, filho, já vai, que Jesus está falando comigo para repetir, então já vai. Para ser curado, eu não preciso ver Jesus. Para ser curado, eu preciso ouvir sobre ele, e isso já é o bastante. Amém? Glória a Deus.
é a segunda verdade explícita no texto, no versículo 47. Amém? Ainda continuando no versículo 47, a terceira verdade. A terceira verdade é que um grito, eita glória, um grito que parou Jesus. Nós iremos ver no texto um grito que parou Jesus. O versículo 47 está escrito: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu vou repetir, tá gostoso, eu vou repetir. Um grito que parou Jesus. É a terceira verdade. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Sabe por que aquele cego gritava? Porque se ele falasse, as suas palavras não tinham sentido em meio a uma sociedade que nos oprime, que quer calar a nossa voz, em meio a uma sociedade que nos vê como pessoas de beira de caminho. Mas o cego está dizendo assim, sabe o que o cego está dizendo? Já me calaram há muito tempo, oh aleluia, eu já fiquei calado há muito tempo, já me mandaram engolir o choro há muito tempo, eu não vou perder a oportunidade de falar, chegou o tempo de falar. A Bíblia diz que há tempo de falar e há tempo de ficar calado, e o cego está dizendo assim, eu já fiquei muito tempo calado, aguentando as humilhações, o xingamento das pessoas, as pessoas que me xingavam, que me davam moedas, mas agora eu vou falar. Não vou falar porque se eu falar, as pessoas não vão me ouvir, eu vou gritar. Já percebeu que às vezes tem reuniões que a gente somos tão opressos que as pessoas, a opressão é tão grande que às vezes precisamos gritar, no sentido de ser ouvido. E ele gritou. Tem momento, irmã Maria de Fátima, tem momento, irmã Pereira, que a gente tem que gritar para ser ouvido. Oh, glória! Então, a Bíblia diz que aquele grito parou Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o grito do cego não é um grito no vazio. O grito do cego é um grito com informações. O grito foi um grito de reconhecimento da autoridade de Cristo. Quando ele diz assim, Jesus, filho de Davi, ele está dizendo, Senhor, eu estou reconhecendo o teu trono. Senhor, eu estou reconhecendo a tua descendência. Senhor, eu estou reconhecendo que tu és o prometido. Senhor, eu estou reconhecendo que tu és o filho de Davi, aquele que tem a chave, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. O grito não era um grito no vazio, era um grito com informações inerentes. Oh, Jesus, filho de Davi. O grito tinha informações. Segundo, o grito não era um grito no vazio, era um grito de misericórdia. A Bíblia diz que quando Davi estava sendo perseguido, ele orou, ele buscou ao Senhor, mas nada aconteceu. E a Bíblia diz que lá no Salmo, Davi disse, então eu gritei, e quando eu gritei, Deus me ouviu do seu trono. Ou seja, tem momentos que a gente tem que gritar na presença de Jesus, gritar para ser ouvido, orabassuri canta. Tem momento que as orações normais talvez não esteja funcionando. Chegou o momento da gente gritar. E esse grito seja um grito de reconhecimento e um grito de misericórdia. O grito daquele homem foi um grito que não podia ser calado. Ninguém pode calar o grito de alguém que tem fé. Ninguém pode calar um grito, irmã Sandra, de alguém que está reconhecendo a autoridade de Jesus. Ninguém pode calar o grito de alguém que reconhece que Jesus
é filho de Davi. Ninguém pode calar uma pessoa que está gritando o nome de Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus! Aí foram tentar calar a igreja em Atos dos Apóstolos. Não pregue mais sobre esse nome. Não fale sobre este nome. E ele disse, como eu poderei me calar em falar desse nome que curou o coxo na Porta Formosa? Eu vou gritar para que o mundo veja. Eu vou gritar para que todos vejam. Jesus, filho de Davi, eu vou falar. Ninguém pode me calar. Ninguém pode colocar uma tampa na minha boca, porque Jesus é o filho de Davi. Um grito que não se pode calar. Não é um grito com irmão, não é um grito de ignorância, mas é um grito ungido. Eita, grande, essa aí vem agora, viu? Um grito ungido. Jesus, filho de Davi, um grito que parou Jesus. Olha, vou repetir. Escreve aí, crente. Na Bíblia nós temos um grito que parou Jesus. Eita, vou repetir, está gostoso. Na Bíblia existe um versículo que vai nos revelar um grito que parou Jesus. Aí veja só, ele começou a gritar e Jesus parou, diz o texto, né? Então foi um grito que não se pode calar, porque um grito de misericórdia, irmãos, ninguém pode calar um grito de misericórdia. Alguém que está numa cama de hospital, alguém que está em extrema situação social, alguém que está em extrema cegueira espiritual, alguém que está em extrema razão social. Ninguém pode calar um grito de um pecador, ninguém pode calar um grito de alguém necessitado que está pedindo pão, ninguém pode calar o grito da sociedade. É um grito que não se pode ser calado. Ô pastor, me ajude. Que grito é esse, pastor? Que não pode ser calado, pastor? É o grito quando nós pedimos misericórdia a Deus. Esse grito não pode ser calado. Jesus, irmãos, vai parar para ouvir você. Amém? Jesus vai parar só para ouvir as tuas necessidades. Oh, glória! Oh, aleluia! A quarta verdade que eu aprendo aqui nesse texto, nem sempre, veja só, a quarta verdade, no versículo 48 agora, Marcos 10, 48. A quarta verdade que eu aprendo nesse texto é, nem sempre a multidão ajuda. Às vezes, a multidão atrapalha. Está escrito, muitos os repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes, a multidão não ajuda. Às vezes, a multidão atrapalha. Lembra lá de Gideão? Tinha 32 mil. Foi ou não foi? Só ficou 300. Porque às vezes tem muita gente, atrapalha. Então, a multidão tentou atrapalhar ou foi barreira para a cura da mulher do fluxo de sangue. A multidão tentou atrapalhar Zaqueu e ele precisou subir no sicômoro para ver Jesus. A multidão tentou atrapalhar Bartimeu para que Bartimeu se calasse. Nem sempre, a quarta verdade, escreva aí, quarta verdade. Nem sempre a multidão ajuda. Às vezes, tem muita gente atrapalha. Ok? Tá escrevendo aí? A quinta verdade que eu aprendo no texto está no versículo 49. Quem mandou, quem pediu para você se calar, terá que proferir 3 palavras em sua direção. Quem pediu para Bartimeu calar, vai ter que se virar para Bartimeu
e proferir 3 palavras para ele. Eita, grande. Eita, vou repetir, ninguém entendeu. As pessoas que se virou para Bartimeu, pedindo para ele se calar, vai se virar novamente para falar 3 palavras para ele. Veja o versículo 49. Jesus parou e disse, chame-o. Chamaram o cego, ânimo, levante-se. E ele o está chamando. Quais são as 3 palavras? As pessoas que mandaram você se calar são as pessoas que vão se dirigir a você. Oh, glória! Como é diferente quando Jesus chama, né? Quando Jesus chama, a gente já é visto de outro jeito, né? Então, as pessoas que mandaram você se calar vão ter que dizer assim, ânimo, crente, ânimo. Ele te chama, oh glória, ânimo. Tenha ânimo. Aquelas pessoas que outrora estava tentando desanimar o cego, mas a sua fé que fez ele gritar, e o grito que não poderia ser calado, porque era um grito que proclamava o nome de Cristo, o filho de Davi, um grito que pedia misericórdia. Essas pessoas vão ter que voltar para você. Quem está entendendo o mistério aí? Quem está entendendo? Essas pessoas que queriam parar você, elas vão ter que voltar para você e dizer assim, ânimo, tenha ânimo. Segunda palavra, levante-se. Olha, saia dessas condições. Quem vai falar isso são as pessoas que queriam te calar. E terceira palavra é, ele está te chamando, rapaz. Oh, glória, ele está te chamando, vai lá. O mestre te chama, vai lá. Imagina, irmão Bartimeu, hein? Naquela hora. Oxi, mas vocês não estavam mandando... Olha, irmão, vem, irmã Amara, irmã Pereira, não se cale, mesmo que as pessoas peçam. Não deixe de realizar os teus sonhos, teus projetos, os teus pensamentos, aquilo que você pensa em fazer para Deus, porque as pessoas estão mandando você calar. Se as pessoas estão mandando você se calar, faça mais, grite mais alto, chore mais, ore mais, orar mais. As pessoas que estão mandando você se calar, não busca mais, porque não adianta, busque mais, porque essas mesmas pessoas irão olhar para você e dizer assim, ânimo, levante-se, ele está te chamando. Glória, Jesus é tremendo. Jesus é tremendo, né? Então, eu não sei para quem está a palavra, mas não pare. Ainda que alguém mande você parar, não pare. Porque as pessoas que não acreditam no teu ministério, a pessoa que não acredita que Deus te chamou, as pessoas que não acreditam na tua vocação, as pessoas que não acreditam que Deus vai tirar dessa situação, vão ver, vão ouvir ele te chamar. Vão ouvir. Então, não pare de clamar Jesus, filho de Davi. Veja como as coisas mudam quando Jesus chama alguém. Quando Jesus chama alguém, já começa a mudar as coisas por aí. Pelas pessoas, já começa a mudança nas pessoas que estavam mandando você se calar. Ok? Agora eu vou para a terceira parte e última parte do estudo. Terceira parte e última. Ensinamentos. Aprendemos na primeira parte a extrair as verdades, né, do texto. Na segunda parte, extraímos a verdade, foi na segunda parte. As informações do texto foi na primeira parte. E na terceira parte iremos estudar agora os ensinamentos. Quais são os ensinamentos que esse texto revela? Primeiro ensinamento, o texto vai nos ensinar o que fazer quando Jesus nos chama. O texto vai nos ensinar o que fazer quando Jesus nos chama. Veja o versículo 10, capítulo 10, versículo 50, olha aí. Lançando sua capa para o lado, de um salto se pôs de pé e dirigiu-se a Jesus. Ok?
Então, o que fazer quando Jesus me chama? Quando Jesus chamou Bartimeu, o que é que ele fez? Vamos aprender? Então, o que é que ele fez? Primeiro, lançou a capa fora. Quando Jesus nos chama, não adianta levar a capa. A capa é símbolo de miséria. A capa é símbolo de humilhação. A capa é símbolo de pecado. Oh, aleluia! Quando Jesus nos chama, deixa a capa de lado. Você não vai precisar mais dela. O que fazer quando Jesus nos chama? Diz o texto no versículo 50. Lançando sua capa. Aleluia! Oh, glória! O que fazer quando Jesus nos chama? Já vai, viu? Eu vou até estender as mãos assim. Já vai. Pastor, quando Jesus chama, o que eu devo fazer? Já vai. Primeiro, lance a capa fora. Oh, aleluia. Você, diga aí para o seu irmão, olhe para ele e diga assim, irmão, quando Jesus chama, faça feito o Bartimeu, lance a capa fora. Ah, mas eu ia guardar ainda isso. Não guarde. Jesus nos chamou, lance fora a capa. Amém? A capa da vergonha, a capa da miséria social, a capa da humilhação, a capa do pecado, a capa da angústia, a capa da tristeza, a capa da ansiedade, a capa da depressão, a capa do transtorno de medo, né? Do pânico. Orabassuri canta. Jesus está te chamando, irmão. Jesus está te chamando, irmã. Oh, irmã, você quer estar no quarto arrasada, coberto de uma capa depressiva, coberta de uma capa de depressão, coberto de uma capa de mágoa, coberto de uma capa de ansiedade, coberto de uma capa de autojustificação, coberto de uma capa de inferioridade. Eu sou menor do que as pessoas, eu sou menor do que todo mundo. Oh, irmã, oh, irmão, Jesus está chamando alguém que queria te calar mesmo, está dizendo, vai, anima-te, levanta-te. Jesus está chamando você. Então, qual é a primeira atitude que nós temos que ter? Lançar a capa fora. Angústia, sai, não vou precisar mais de você. Ansiedade, sai de lado, eu não preciso mais de você. Espírito de depressão, sai de lado, eu não preciso mais de você. Inferioridade do inferno, sai de lado, Jesus está me chamando. E quando Jesus chama, oh glória, nós temos que lançar a capa fora. Né, Rafael? Eu já lancei a minha há muito tempo. Eita, grande. Segundo lugar, o que fazer quando Jesus chama? Dê um salto. Diz o texto, lançando sua capa para o lado, dê um salto. Eita, glória! Festeje! Ninguém vai entender, irmão. Irmã Maria, aquele que quando ele dá um salto, o que é que está acontecendo? É Jesus chamando na terra. Levante-se desse estado de humilhação. Dê um salto. Glória, eu vou sair. Olha, não saia devagar, dê um salto. Dê um salto para uma vida melhor, dê um salto para uma vida de conhecimento, dê um salto para o Alabassuri canta, para uma vida de comunhão, dê um salto. Esse salto representa uma vida de comunhão. Veja, lançando sua capa fora é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando Jesus me chama. A segunda coisa que eu tenho que fazer é dar um salto para melhorar a minha vida. Eita, eu não sei para quem é, mas Jesus está dizendo que Ele está te chamando. E quando Ele chama, dê um salto aí, um salto para uma vida de prosperidade, um salto para uma vida saudável com Deus. Aleluia! O que fazer quando Jesus chama? Terceira coisa, ponha-se de pé. Dê um salto e ponha-se de pé. Veja o versículo 50. Lançando sua capa para o lado,
deu um salto e se pôs-se de pé. Pronto. Ele estava logo no começo sentado. A sociedade oprimia, a sociedade calava a voz daquele cego, a sociedade oprimia aquele cego a ponto de ter um estado de estar sentado à beira de caminho. Mas hoje, como ministro de Deus e como pregoeiro do Evangelho, eu ministro que tem pessoas nessa noite que vão dar um salto da situação que estão, vão dar um salto de desemprego para um emprego, ou vai recebendo aí enquanto eu ministro, vão dar um salto de enfermidade para uma área saudável. Nunca mais essa enfermidade que te atingia, que está te atingindo, vai te atingir mais, porque tu vai dar um salto para a saúde. Oh, aleluia, glória a Deus. As pessoas que viviam precisando dos outros, precisando de uma feira básica dos outros, ela vai dar um salto. E agora, antes de precisar, ela que vai dizer: pastor, o que é que precisa da igreja para que eu possa ajudar a ação social? Mas meu filho, minha filha, você tem condições? Tenho, pastor, porque Jesus me chamou e eu dei um salto. Antes eu não tinha, mas agora eu tenho para dar. Então, pastor, não me impeça de abençoar, porque a minha vida deu um salto. Lá, Bassuricanta. Oh, tem pessoas aqui, deixa eu profetizar, deixa Deus me usar. Tem pessoas aqui que vão dar um salto. Tem pessoas que estão me assistindo, que Deus disse: eu estou contigo, já vai. Eu estou colocando a minha mão debaixo de você. A unção de Deus vai começar a ungir você. E o Espírito Santo vai impulsionar você e diz: levanta, homem, dê um salto aí. E você vai mudar de vida. Dê um salto, fique de pé. Aleluia. Levante-se desse estado de mendigo. Né? Tem gente que fica feito mendigo, mendigando a atenção das pessoas, mendigando elogio, mendigando a atenção das... Sai desse estado de mendigo para abençoar, para receber a bênção, canta daquele que te chama. Levante-se, sai desse estado de cego para um estado de cura, sai desse estado de doença para um estado de cura. Levante-se, sai desse estado de humilhação para um estado de honra. Jesus te chama. Levante-se, saia desse estado de mendigo para um estado de abençoado. Jesus te chama. Saia, já vai, está descendo a unção agora. Glória. Oh, aleluia. Saia desse estado. O que fazer quando Jesus me chama? Dirija-se a Ele. Ele não está chamando? Então, e dirigindo-se a Ele. Então, Jesus está chamando, dirija-se a Ele. O segundo ensinamento que eu aprendo aqui no texto é que o texto nos ensina que quando Jesus pergunta, devemos estar pronto para responder. Ok? Versículo 51. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Então, quando Jesus perguntar, já esteja com a resposta na língua daquilo que você quer. Veja que ele não falou muita coisa. Ele falou, foi objetivo, foi singelo, foi claro naquilo que ele queria. Então, tem pessoas que pedem a Jesus, mas não sabem o que quer realmente. Então, quando Jesus perguntar: o que queres que eu te faça? Então, tenha já na ponta da língua o que é que você deseja. Então, ele logo imediatamente falou: mestre, eu quero enxergar. Então, Jesus disse: então, veja, a tua fé te curou. Tu não quer ver? Então, qual é o teu desejo? Enxergar. Então, enxergue. Bartimeu, um cego que queria enxergar. A terceira e última ensinamento desse texto. O texto nos ensina, quando um homem passa a enxergar, ele procura imediatamente seguir Jesus pelo caminho. Veja que o texto diz:
Veja que coisa maravilhosa no versículo 52 de Marcos, capítulo 10. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Veja que coisa linda, veja que coisa maravilhosa, né? Não é na beira do caminho como antes, né? Mas seguir a Jesus é estar no caminho e não na beira do caminho. Então, quando somos curados, quando passamos a enxergar, nós não andamos mais pela beira do caminho. Quando passamos a enxergar, nós andamos no caminho. Eu vou repetir isso aí, essa verdade eterna. Ele, antes de enxergar, ele estava na beira do caminho. Mas depois que ele passou a enxergar, ele agora está no caminho com Jesus.